que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, ela é por falta de ácido clorídrico. Isso é um problema muito sério, porque a Zollinger-Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico, acontece 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Se você tem um processo de azia pós-refeição, se você tem uma azia quando você está dormindo, de manhã cedo acordando, com o estômago vazio, em jejum, é outra história. Mas se você tem a azia depois da refeição, isso está dizendo para o médico que você tem deficiência de ácido clorídrico. Aliás, todo mundo com mais de 40 anos tem uma gastrite atrófica assintomática. Ou seja, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de ácido clorídrico que nós produzimos. Com a diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago, o pH do estômago, que devia de estar em torno de 1,8, sobe. O subir do pH no estômago fecha o esfíncter pilórico, porque ele é pH dependente, e abre o esfíncter inferior do esôfago, também é pH dependente. Então há um refluxo. Só que o refluxo é de um estômago que tem um pH de 3, 4 para o esôfago que tem um pH de 7. Então quando esse 3, 4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido demais. Você está tendo ácido de menos. Então o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem, mas tem. Leva a câncer de esôfago, verdade. Leva a perda da libido, leva a depressão. A pessoa que toma inibidores da bomba de próton, dos prazóis da vida, ela agora não digere proteína bem, porque o pepsinógeno vira pepsina. O pepsinógeno virar pepsina, que é uma enzima que vai começar a triturar, a digerir proteína, é pH dependente. Então agora essas proteínas agora não podem ser absorvidas, porque elas não são quebradas em aminoácidos, e elas vão ser eliminadas nas fezes. Só que no caminho até as fezes, elas sofrem um processo de putrefação, e elas formam uma proteína chamada cadaverina. Então você vai ver que a pessoa que faz uso de omeprazol tem um cheiro muito forte nas fezes. Eu brinco que um tomador de omeprazol, quando vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo, por causa disso aí. E começa a acontecer outro problema sério, que há uma desbiose. Muitos médicos não chegaram a entrar nessa fase ainda. A Organização Mundial de Saúde considera que nós, seres humanos, temos mais um órgão, que é virtual, mas que existe, que é a microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. E isso forma um órgão onde está 80% do nosso sistema imune. Então, quando você toma um inibidor de bomba de próton, que é os prazóis da vida, você também cria uma desbiose. E isso predispõe a uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. 77% dos dentistas, dá uma olhada nesse dado, 77% dos dentistas... Essas proteínas que não foram quebradas, que agora não tem pepsina para quebrá-las, elas são absorvidas, elas caem na corrente sanguínea. E no momento que elas caem na corrente sanguínea, elas são consideradas corpo estranho. Então é formado um anticorpo contra elas. E por azar da pessoa, uma daquelas proteínas tem uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, parecido com a da tireoide. Então quando eu crio o anticorpo contra aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a tireoide. E aí eu vou desenvolver a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que foi causada por uma desbiose, que pode ter começado com o prazol da vida. Você já reparou que às vezes os remédios que parecem resolver um problema acaba criando outros? Quem nunca escutou isso? Como os prazóis que a gente está vendo aqui com o Dr. Laíri, que às vezes alivia a azia ali naquela hora, mas atrapalha a digestão das proteínas que a gente ingere, pode bagunçar o nosso sistema imunológico, e isso acaba sendo complicado, não é? E o que mais me impressiona é que tem gente que toma esses remédios por anos sem saber dos riscos. Mas eu queria saber de vocês. Conta aqui nos comentários, você já precisou tomar o prazol? Ou quando você tomou o prazol, como é que você se sentiu? Você ainda toma até hoje? E o que você vai fazer depois de ter essas informações aqui contadas pelo Dr. Laíri? E também é curioso nós pensarmos como algo tão básico quanto a nossa alimentação pode impactar tanta coisa na nossa vida, né? Esse papo sobre glúten, por exemplo, que é um alerta gigante. 40 anos atrás, o trigo tinha bem menos glúten do que tem hoje. E a gente nem percebe como isso pode estar afetando tudo, desde as nossas enxaquecas. Eu, por exemplo, sofria de muita enxaqueca. E eu reduzi bastante essa questão de farinha. E o negócio melhorou, gente. Por isso que eu recomendo para muitas pessoas. E o engraçado é que essa semana mesmo eu conversei com um amigo e ele me falou que o pai da esposa dele acabou indo pro hospital essa semana. Tem muitos problemas, ele é uma pessoa que costuma não cuidar muito da saúde, só que o interessante é que a gente estava conversando e eu perguntei se ele tomava alguma coisa, algum medicamento, e ele mencionou que ele tomava omeprazol. Interessante, né? Então, e ele toma omeprazol já há 5 anos. Se eu for olhar na bula do omeprazol, lá está dizendo que não pode passar de 3, 4 semanas. Eu encontro gente tomando há 5 anos. E está todo envelhecido, todo doente e não sabe que aquilo está prejudicando. E como muitas vezes o médico não tem ideia dos prejuízos, aí coloca tudo, a cereja do bolo,
é o prazol da É vida. isso, É um problema sério. Mas nós estamos aqui para discutir isso. Eu discuto isso nesse cenário aqui, discuto no cenário acadêmico, se for preciso. A literatura está cheia de trabalhos, porque geralmente tem um jargão médico que diz assim, isso não é científico. É melhor você ir fazer seu dever de casa. Porque se você entrar no PubMed, se você entrar no Google Acadêmico e digitar entre aspas, porque tem que ser entre aspas, o que você está procurando, você vai encontrar muito, mas muito. Mas muito. Engraçado que o Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia que o seu remédio seja seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Quer dizer, aquele visionário, não é à toa que ele é considerado o pai da medicina moderna, aquele visionário já tinha essa noção, né? E nós não estamos seguindo essa orientação. Quem está usando 5, 6, 7 remédios no frigir dos ovos está se prejudicando. E eu tenho que falar isso, entendeu? E ninguém vai me calar, não tem jeito de me calar. Então, mesmo depois da minha morte, eu vou continuar incomodando. Primeiro, eu diria para você que você tem que se hidratar mais. Tome 6 copos d'água por dia. Custa nada. Então, é impressionante a diferença que faz quando você faz uma hidratação bem feita. A água é o mais abundante nutriente que tem no corpo. Antigamente não sabia que era um nutriente, era apenas um solvente. Hoje, como nós sabemos que ela faz hidrólise, ela é o mais abundante nutriente. Faça o seu lugar de dormir um lugar sagrado. Lá não tem eletrônico, lá não tem celular sendo carregado, lá não tem despertador ligado na eletricidade, tem que ser a pilha. Lá tem que ser escuro absoluto. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Começa a fazer isso, você vai começar a notar a diferença. Começa a observar a sua alimentação. Começa a diminuir a quantidade de carboidrato. Porque na época lá paleolítica, onde ninguém ficava doente, não tinha carboidrato. Não tinha farinha, não tinha soja, não tinha milho, não tinha trigo. E hoje nós sabemos que grande parte da população tem uma hipersensibilidade ao glúten. Isso não existia no passado, porque o glúten era uma percentagem muito pequena do trigo. Cada vez que você melhora a produtividade do trigo, você aumenta a concentração de glúten. Nos últimos 40 anos, nós aumentamos em torno de 400% a concentração de glúten no trigo. Pode ser que na sua família seja um tremor familiar, que os homens desenvolvem aos 55 anos de idade. Você tira o glúten da sua dieta e você vai ver que o tremor melhora, ou diminui ou desaparece. Se você tem uma enxaqueca toda semana e você tira o glúten e tira o leite da sua dieta por um período, faz isso 3 semanas. Se você não mudar o seu modo de ser, o seu psicológico, a sua alimentação, o seu câncer não vai embora, não. Porque se você tem uma doença, o interesse é todo seu de resolver esse problema. Então você passa a ser o protagonista da história. Isso faz a diferença. Isso é libertador. E você rompe essas amarras que você tem e começa a estudar o seu caso. E começa a ver onde é que você está errando. O que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Vamos fazer mais coisas certas? Vamos fazer menos coisas erradas? Só de você começar esse processo aí, só de você começar a tomar 6 copos d'água por dia, já vai mudar a sua vida. Aquelas horas que você passa lá querendo fazer cocô e não consegue, você vai ver que com 6 copos d'água, você vai hidratar seu corpo. A principal causa de constipação é desidratação. Chegamos ao final de mais um vídeo. Então ficou claro que aqui a nossa saúde é o resultado direto das escolhas que nós fazemos diariamente. Não são apenas grandes decisões ou momentos pontuais, mas os pequenos hábitos diários que realmente moldam